Bom dia, classe! A paz, tudo bem? Então vire lá para trás, cumprimente o pessoal que está assistindo a gente pelas gravações, pela transmissão, pela plataforma. Fale bom dia! Seja abençoado aí também. Certo? Nossa aula de hoje, revisão da nossa matéria, certo? Vamos alinhar os conteúdos. Semana passada, aqui os alunos da turma presencial realizaram a primeira prova do panorama do Antigo Testamento, né? Tá todo mundo chorando até agora. Brincadeira, foi fácil. Vamos lá. Logo na primeira aula nossa, vamos chegar até a última matéria agora. Nós vimos o quê? Que o Antigo Testamento ele é composto por quantos livros? 39 livros. Tá ok? Para facilitar o estudo, nós dividimos ele em quantos temas? 5. Tá? Tem alguns outros métodos, alguns outros estudiosos, que dividem apenas em 4, né? Já vamos ver por que disso. Vou pegar outra caneta aqui, que você está falhando. Essa caneta aqui é do quando São Paulo ganhou o último título. Está funcionando. Vamos lá. Corre, irmã, corre, irmã. Quais são as divisões do livro? Primeiro é Pentateuco, que é composto por quantos livros? 5, muito bem. Da palavra grega, né? Penta, 5, e o teuco, rolos, livros, vasos. Que eles são? Gênesis. Qual outro? Êxodo. Qual outro? Próximo. E o último? Esse mesmo que enrola a língua. Deuteronômio. Tá ok? Próxima divisão que nós estamos estudando agora são os livros chamados históricos. Como nós não... Quantos eles são? 12. Tá? Como nós não estudamos todos até agora, vamos colocar apenas de onde ele começa até onde ele termina, né? Então ele vai de Josué até Esther, o livro da rainha Esther. Muito bem. Depois dos históricos vem os poéticos. Opa! Que são quantos? 5. Tá, ok? Como a gente não estudou também, vamos colocar do primeiro até o último. Qual que é o primeiro? E o último? Cantares. Tá? É cantares, não é cantadas de Salomão. Vamos lá. Próximo. Profetas maiores. Profetas maiores. Qual o número deles? 5 livros. E eles vão de qual a qual? Isaías até Daniel. Muito bem. E a última divisão, o último tema? Profetas menores. Profetas menores. Qual o número deles? 12 livros. E eles vão da onde até onde? Oséias até Malaquias. Ok? Aqui que eu tinha falado agora um pouquinho para vocês, que diverge alguns estudiosos ou métodos. Tem alguns que apenas juntam, alguns, aliás, que juntam os livros proféticos e apenas um tema, né? O livro dos profetas ou proféticos. Não faz a diferenciação entre maiores ou menores. Tá? Muito bem. Vamos apagar aqui. Então, nós já estudamos o Pentateuco e estamos nos livros históricos. No Pentateuco, o que a gente viu? Muitas coisas. Deixa eu apagar aqui. Nos livros do Pentateuco, o que a gente estudou lá? Em Gênesis, nós vemos o quê? Criação. E a criação de tudo, na verdade, né? Do universo.
do ser humano. Nós temos, não a criação, mas a introdução na terra, né, do pecado. Também do juízo de Deus, da punição. Lá no Jardim do Éden, o primeiro juízo, o primeiro castigo, né, a consequência do pecado, da desobediência. Lembra, né? O pecado original, o que era? Tomou manga com leite. Deixou o chinelo virado na casa para a mãe morrer. O que era o pecado original, pessoal? Desobediência, né? Então, a desobediência trouxe um castigo, um juízo. Adão e Eva foram expulsos do paraíso e foram ordenados daquela vida imortal a agora estarem sujeitos à morte. Tá ok? Juízo. Também temos o início das nações, dos povos, né? Após o dilúvio. Nações não, nações. Muito bem. E com as nações temos o início do quê? Do povo de Israel. Começando com Abraão. Muito bem. Então lá no Êxodo, agora nós vamos ver o povo de Israel saindo da condição de escravos para rumo à terra prometida. Para que liberdade. Lembra lá em Êxodo, o povo de Israel estava cativo, escravo, depois que José desce ao Egito, salva o mundo daquela época, né? Durante os 7 anos de fome. E agora o povo que havia se multiplicado lá estava forte, agora estava escravizado por aquela nova geração de faraós, de reis que haviam tomado o poder. Deus levanta o libertador, Moisés, tem toda a história que você já sabe, e eles são libertos para ir em direção à terra prometida, para a liberdade, em retornando para a terra que Deus prometeu para Abraão, a terra de Canaã, onde mana leite, mel, que Abraão foi peregrinando, colocando as plantas dos seus pés e muita parte dela ele foi até mesmo comprando, né? Lembra quando ele compra a caverna, compra uma outra cidade, ok? Vou pegar outra caneta aqui. Livro de Levítico, o que a gente vê lá? Leis, cerimônias. E vocês falaram agora, né? Sacerdotes. Então o livro de Levítico vai falar das leis para uma vida santa do povo de Israel, como que o povo de Israel poderia se aproximar de um Deus santo que havia libertado eles lá com um braço forte, com sinais no Egito, que havia chamado eles para o concerto, para uma aliança lá no Monte Sinai. O povo, a hora que viu lá o Monte Sinai fumegando, chacoalhando, sons de buzina, fogo, clarão, eles ficaram com medo e falaram, não, Moisés, fale você com Deus e depois você traz a mensagem para nós. Então, agora Moisés passa para eles como eles deveriam viver de uma forma santa para entrar em contato com Deus, tanto o povo quanto os sacerdotes. E as festas, as cerimônias obrigatórias para a nação de Israel. Certo? Vamos lá. Livro de Números, o que nós vemos? Números. Nós vemos o censo, né? A contagem. Contagem por quê? Porque ela inicia com a peregrinação no deserto e termina com prestes a entrarem na terra de Canaã. Então, lá o livro inicia o quê? Com a contagem, né? Contagem dos homens adultos que saíram, aptos para a guerra, né? Dos 20 anos de idade para cima, que poderiam pegar na espada, que saíram lá do Egito como escravos, agora estão libertos, e começam
a caminhada rumo à terra prometida. Você sabe, eles pecam contra Deus, maldizem aquela terra, né? Os 12 espias trazem um relatório da terra, ficam 40 dias espiando a terra, trazem um relatório. 10 deles são contra a Deus e 2 são favoráveis, Josué e Calebe. Incitam o povo a pecar, tentam matar Moisés, se rebelam contra Moisés e Deus começa a trazer o castigo e por isso eles ficam 40 anos andando em círculos até entrar na terra prometida, em Canaã. Até que morresse toda aquela geração que viu os sinais de Deus lá no Egito, aqueles adultos, e os filhos deles fossem entrar na terra prometida. Deuteronômio. O que nós vemos? Repetições, né? Repetição da lei. Moisés faz 3 grandes discursos para preparar o povo. Aquela geração, preparar. Aquela geração que era muito pequena durante os milagres no Egito, os filhos daquele povo que se rebelou. Resumindo, né? Então ele faz o discurso, prepara o coração do povo para eles entrarem na terra de Canaã, na terra prometida, que seriam liderados por Josué, pois Moisés morre no final do livro de Deuteronômio. Sobe ao cume do Monte Pisga, lá na cadeia de montanhas na região de Nebo, e ele morre e Deus sepulta o seu corpo, sem que ninguém saiba até hoje onde está. Muito bem. Com isso iniciamos os livros históricos, que nós vimos, o primeiro dele foi o livro de Josué, que são as conquistas militares para tomar a terra de Canaã. Eles iam conquistar, expulsar aquelas 7 nações que Deus havia mandado, né? Matando ou expulsando, não fazendo aliança com eles e tomando a terra de norte a sul. Spoiler, o pessoal lá não sei se já fez a prova, vai ver um spoiler aqui. Começa por Jericó, depois vai para onde? Para o norte, e depois vai para o sul de Canaã. Muito bem. Próximo livro. Juízes. Certo? Não, sim. O que tem lá no livro de Juízes? O que tem no livro de Juízes? Os juízes, muito bem, o que mais? Bandeirinha, árbitro, VAR, o que tem? Fala um por vez. Hã? Sendo oprimido, o que mais? Os profetas, cada um dos nomes, o que mais? Muito bem. Ciclo. Peraí, deixa eu achar uma palavra aqui. Isso, muito obrigado, fugiu aqui. Ciclo político, moral, religioso. O nosso famoso 5S. Safadeza, sufoco, súplica, salvador, sossego. O povo, depois da morte de Josué, peca contra Deus, segue os mesmos costumes dos povos ao redor deles, que não haviam expulsado ainda todos aqueles povos. Então eles começam a pecar contra Deus na imoralidade, na idolatria, nos sacrifícios humanos, na perversão sexual e começam a ser oprimidos. Isso não ocorre de uma vez com toda a nação, mas sim localizado em cada uma das tribos. Corre em Efraim, corre em Dan, corre em Manassés, ocorre em Judá e assim sucessivamente. Eles começam a ser opressos, eles lembram-se de Deus, começam a buscar a Deus, a clamar a Deus, e então Deus levanta um salvador, um juiz, um líder político militar. Ele liberta o povo de Israel, aquela tribo, aquela localidade dos seus opressores, dos seus inimigos, então agora eles ficam em paz. Você vê sempre no final de cada um dos juízes, fala, olha, e Gideão libertou
lá Manassés dos Amalequitas, dos Midianitas, e a terra viveu em paz durante tanto tempo até que Gideão morreu. Depois o povo voltou a pecar. Então, quando acaba o período de o Salvador, o libertador morre, eles estavam no sossego, eles voltam a pecar. Então, esse ciclo vicioso que dura cerca de 300 anos. Depois nós temos o livro de Ruth, que fala do quê? Da fidelidade. Ruth, com sua sogra Noemi, e depois seu futuro esposo Boaz, estavam inseridos nesses dias dos juízes. Porém, eles não se comportavam da mesma maneira que o povo comportava, né? Eles se mantinham a fidelidade a Deus, eram fiéis a Deus, temiam a Deus, e por isso Deus os recompensou. Do casamento de Ruth e Boaz nasce Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi. Ok? Que vai aparecer agora no primeiro livro de Samuel. Primeiro Samuel, nós temos o final, a transição, final do período dos juízes, ocorrendo a transição para o período da monarquia. Então vamos colocar aqui, ó, transição da teocracia, né, onde Deus falava através dos sacerdotes e dos juízes e governavam o povo, para a monarquia, onde haveria um rei sobre o povo. E você lembra, o livro abre com a história de Samuel, né? O último dos juízes da nação de Israel. Nos dias dele o pecado estava grande, porque era a época dos juízes. O sumo sacerdote Eli fazia vistas grossas aos pecados dos seus filhos, Hofni e Finés, e o pecado do povo. A Bíblia diz que nos dias de Eli havia poucas visões, ou quase nenhuma visão, ou seja, nenhuma profecia da parte de Deus. Ana queria um filho, Deus queria um profeta, um porta-voz. Nasce Samuel, ele traz um avivamento para o povo de Israel. O povo de Israel começa a vencer parte dos seus inimigos, no caso os filisteus, e o povo começa a se voltar para Deus depois daquele período de cerca de 300 anos do pecado, do ciclo vicioso, né? Nós chamamos de 5S. Tá, ok? Só que daí, quando estava tudo bem no sossego, o povo de Israel pede um rei semelhante às das nações ao redor. Você sabe da história, Deus permite isso. Já em Deuteronômio, Deus já havia previsto isso, como nós falamos, né, no capítulo 17, que o povo ia escolher um rei, iria querer um rei para si. E Deus orienta Samuel, que já estava fortalecido no seu ministério como sacerdote, profeta e juiz, e ele vai lá e vai atrás de Saul, conforme Deus mandou. Saul é ungido rei, tem aquelas visões, aquelas profecias, ele começa muito bem o seu ministério como rei, tá? O seu governo, porém depois ele começa a pisar na bola, esquece de servir a Deus, de temer a Deus, de ser obediente até o momento no qual Deus fala que estava tirando o trono das mãos dele. Primeiro Deus fala que o reino dele, que seria ser eterno, ou seja, todos os seus descendentes governariam, já ia parar nele. Depois, quando ele pisa pela última vez na bola com Deus, Deus fala, olha, estou tirando o reino das suas mãos enquanto você está vivo e passando para outro que é melhor que você. No caso, Davi, qual nós vamos falar agora. Claro até aí? Sim, não, talvez. Vamos lá. Então, nós já estamos nos livros históricos vendo o Reino Unido de Israel. Só um resumo antes, né? Nós falarmos de Davi. O Reino Unido de Israel é um período que durou cerca de 120 anos. Outro spoiler da prova, né? Que começa com Saul, primeiro rei. Segundo rei, quem foi? Davi. Terceiro rei, quem foi? Salomão.
Certo? Então nós já falamos de Saul, agora vamos falar de Davi. Nosso livro de estudo, página de número 86. Vamos falar brevemente. Certo? Davi. Primeira menção que aparece a Davi está lá em 1 Samuel capítulo 16. Certo? Ele é o moço, o músico habilidoso que é chamado, contratado para acalmar Saul nos momentos quando ele estava fora de si, tomado pelos espíritos, pelos capirotos, pelos demônios, pois ele havia se afastado de Deus, havia se ausentado. Tá? As versões, as traduções mais antigas falam um espírito mau da parte do Senhor. Daí vem aquela questão, fala, Deus mandou um demônio lá, não sei o que tem. Não, Deus permitiu. Ele é Senhor sobre vivos e mortos, sobre todos os espíritos. Tá, ok? Nada acontece sem a vontade dele. Ele foi lá e mandou, entra aí capeta, entra Exu, não sei das quantas. Não. Saul afastou-se de Deus, o que acontece? Dá abertura e o diabo pergunta, falei, posso? Pode? Joinha, sinal verde. Está longe de mim, não tem como fazer. Né? Questão da árvore, da sombra da árvore, né? Está o sol do meio-dia, sol a pico, você não quer se queimar, você vai debaixo da sombra da árvore. Você sai de debaixo da sombra da árvore, você vai acontecer com você, vai se queimar com o calor do sol. É a mesma coisa, está debaixo das mãos de Deus, protegido por Deus. Está longe, não tem como ter a bênção. Pode deixar com a Bíblia o Salmo 91 aberto, pôr figas, pôr patuá, seja lá o que for, pôr adesivo, sou cés. Não. É debaixo das bênçãos, debaixo da presença de Deus. Então, a primeira menção que aparece a Davi é lá em 1 Samuel 16. Ele, como é contratado para ficar lá tocando nos momentos, chamado, ele era chamado, melhor dizendo, nos momentos que Saul estava possesso. Saul se agrada dele e fica até de vez em quando como pajem de armas, leva a espada para ele para lá, leva a armadura para cá. Depois, em 1 Samuel 17, aparece o maior destaque Davi na questão da luta com um gigante filisteu chamado Golias, tá? Que ele vence a luta com uma M80, com uma K-47, né? Não, com um estilingue, com uma funda, pega 5 pedras. O interessante, ele não pega uma pedra, ele pega 5 pedras e vai lá. Fala, se a primeira errar, já estou... Ele vai preparado para a guerra, diferente de Saul, que estava no trono, tinha armadura, tinha um dos únicos que tinha espada naquele momento, né? E não queria saber de nada, era apto já para a guerra, já tinha vencido já. A diferença entre Davi e Saul. Muito bem. Depois disso, ele é incorporado no exército de Saul, como consequência, como benefício, da vitória. Saul havia prometido que ia casar com uma de suas filhas. Ele não casa com Merabe, a mais velha, depois casa com Mical. Saul tenta dar uma escapada lá em Davi. Mas no fim se casa, então ele passa a fazer parte da corte e do exército de Saul. Saul começa a ficar com inveja de Davi e começa a persegui-lo. Tá ok? Então, a partir do 1 Samuel capítulo 21, agora ele não faz mais parte, não está na casa dos seus pais, não está mais na corte de Saul, nem com sua esposa Mical, nem com o exército. Agora ele é perseguido por Saul e vai fugindo pelas regiões desérticas de Judá. Tá ok? Então, ele vai tanto para o deserto, quanto para a terra dos seus inimigos. Para a cidade filisteia de Gate. Tá? Ele vai fugindo de Saul, Saul vai perseguindo ele, fica nesse vai e vem, nesse jogo de caça e rato, e toda vez que Saul chega perto dele, Davi tem uma oportunidade de matar, de destruir Saul e Davi reconhece, se humilha perante Saul e fala, puxa, o que eu fiz para você me perseguir? Você para mim é como um pai, jamais eu vou tocar no ungido de Deus. Nós vemos a diferença entre Saul e Davi novamente, né? Toda vez que ele tem a oportunidade de destruir, de matar Saul,
ele se nega a fazer aquilo, porque reconhece a autoridade que Deus havia colocado, que Deus havia ungido Saul como rei, ele nunca ia tocar alguém nessa posição, né? Okay? Serve para os dias de hoje, né? Antes de você falar mal de um líder, de um pastor, de alguém, pensa bem um pouquinho antes, né? Pensa bem, não deita a língua nos outros, né? Não almoça a pessoa. Ela está lá no almoço falando, o pastor, o Tiago, aquele professor não corrigiu as provas. Pensa bem naquilo que você está plantando para depois o que você e eu vamos colher futuramente. Tá? Então, nesse contexto, ele fica errante, longe de Saul, até que Saul para de perseguir Davi e fala, não, chega, já deu, já não consigo mais ficar perseguindo ele. 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 28. Então Saul tira da cabeça dele a ideia de perseguir Davi. O profeta Samuel já havia morrido no capítulo 25, então agora Saul está desolado, longe de Deus, e ele vai até uma necromante, uma feiticeira, alguém que consulta, uma médium que consultava os mortos, né? Que tinha as visões, até nas traduções antigas é chamado de uma pitonisa, que é referente a um termo grego da cidade de Piton, ou Piton, no qual havia as sacerdotisas que tinham as visões lá e dava uma resposta para cada consulente, para quem ia perguntar. Tá, então agora, Saul para de persegui-lo, porque Saul está bem longe de Deus. Para a perseguição. Muito bem. Capítulo 31 de 1 Samuel. Está Saul com seu filho Jonatas e outros filhos seus e o exército de Israel mortos, e Davi está na cidade de Gate, uma cidade dos filisteus. Agora começa o livro o segundo livro de Samuel, no qual nós vamos ver o reinado de Davi, o governo de Davi. Em paralelo a ele, ocorre também as histórias do primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, também chamado de primeiro Crônicas. Lembrando que não é 1 Samuel, nem 1 Crônicas, nem 1 Reis. Primeira ou é marcha de carro, ou a estação primeira de Mangueira, lá na Escola de Samba, Rio de Janeiro. É primeiro livro. Então, nesses dois livros dos históricos, nós temos o reino, o reinado de Davi. Agora ele como o segundo rei da nação de Israel. Tá? Lá em 1 Samuel, o profeta Samuel já havia ido na casa de Davi, da casa de seu pai Jessé, ungido Davi como um rei. Já havia convidado lá a família de Jessé para o banquete, havia visto os filhos mais velhos de Jessé entrar, lá o Abinadab, o Jonadab, lá os caras tudo altão, lá bonitão, fortão, e nenhum deles servia para rei. Deus queria ungir Davi, pois Davi tinha um coração segundo a vontade de Deus. Então, já havia sido ungido uma vez, tinha promessa sobre a vida dele, e agora, após a morte de Saul, inicia-se uma guerra civil dentro da nação de Israel, mais uma para variar. Então, nós vemos aqui em 2 Samuel, 1 Crônicas, que Davi ele vai reinar durante 7 anos na cidade de Hebrom, que pertencia a Judá, a tribo de Judá. Por quê, Tiago? Porque quando morre Saul, morre Jonatas, seu filho mais proeminente, há uma guerra instalada na casa de Saul. Ocorre o seguinte, os filhos de Saul que haviam sobrado, no caso Isbosete e mais um outro que eu não lembro o nome agora, eles assumem o trono. Porém, parte da nação quer seguir os filhos de Saul e parte não quer. Ou seja, 11 tribos vão a favor de manter o reinado com a casa de Saul e uma, que é Judá, quer Davi como rei. Então Davi agora é consagrado, é ungido novamente como rei em Hebrom e fica governando durante 7 anos. Nesse meio tempo o que acontece? Cerca de 5 anos de guerra, mais 2 anos de governo da casa de Saul. Guerra contra quem? A guerra contra os filisteus continuando e uma guerra civil. Onde uns falam, não, nós queremos ir com Davi, outros falam, não, nós queremos ir com o filho de Saul.
Uns falam, não, é Corinthians, o outro fala Palmeiras. Fica aquela disputa, né? Coisa que não acontece no Brasil. Nunca aconteceu nem acontece, né? O movimento separatista no sul do Brasil, os 3 estados, já no começo do século XIX, século XX, vamos separar, depois agora volta uns tempos atrás, vamos separar de novo. Não acontece assim. Então, Saul governa sobre Judá, a partir da cidade de Hebrom, durante esses 7 anos, enquanto está esse caos no trono, né, no reinado da família de Saul. Muito bem. Vamos lá. Após a morte do filho de Saul, Isbosete, que estava governando, a traição, ele é morto, um dos empregados vai lá e mata ele. Abner, que era primo de Saul e comandante do exército, faz uma aliança com Davi e fala, não, nós queremos que você seja rei sobre toda a nação. Então, Davi é ungido rei sobre todo Israel, no qual ele vai governar durante 33 anos. A partir da cidade de Jerusalém. Ok? Abner faz uma aliança. Depois que ele faz a aliança, Joabe, que era sobrinho de Davi, que passou a ser comandante do exército, Davi vai lá e mata Abner sorrateiramente também. Tipo assim, Game of Thrones, né? Para quem gosta, lê e assiste, o autor lá, o George Martin, se inspirou em Shakespeare, e Shakespeare se inspirou na Samuel, Crônicas, faz parte do Antigo Testamento, que está muito bem, na Bíblia. Que era um dos livros preferidos de William Shakespeare. Tá? Então você fala, olha, criar uma coisa nova, assim, ai que diferentão que é. Então, se inspirou nas tragédias humanas que já estavam relatadas nos tempos bíblicos. Tá ok? Vamos lá. Governa 33 anos a partir de Jerusalém. Tanto o segundo Samuel quanto o primeiro livro de Crônicas vão relatar as façanhas, as vitórias militares, o avivamento religioso promovido por Davi. Para resumir, ele agora, estabelecido como rei de Israel, vai começar suas conquistas. A primeira conquista que ele faz, uma das primeiras, ele conquista a cidade dos Jebuseus, a cidade de Jebus, a qual ele muda o nome dela para Jerusalém. Ok? E lá ele estabelece o seu palácio, o seu trono, no qual ele começa a governar sobre as 12 tribos de Israel. Ele começa a derrotar os inimigos, ele expulsa os filisteus, ele expulsa os amonitas, ele começa com suas campanhas militares, coordenando e sendo ajudado por seu sobrinho Joabe, o qual se torna o general do seu exército, e começa a expulsar os inimigos, vencê-los e subjugar povos ao redor, dos quais ele cobrava tributos, cobrava impostos. Então, aqueles que ele não matava, não destruía, aqueles que haviam atacado Israel, ele os dominava e começava a receber tributos dele, ouro, prata, madeira, essências, alimentos. Tá ok? E o avivamento religioso da nação de Israel. Desde os dias de Samuel, a arca estava guardada em uma casa. Tá ok? O que havia apenas... Então, a arca da aliança, o objeto máximo que representava a glória de Deus, no qual, durante a peregrinação no deserto, Deus vinha e ficava sentado sobre o tabernáculo, a presença de Deus, a fumaça saindo. A arca da aliança estava em uma casa de Aminadab.
Davi. Enquanto o resto do tabernáculo, da tenda, né, com os outros objetos, estava na cidade de Gibeon. O que Davi faz? Ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, para a sede do seu governo, mostrando o seu zelo pela presença de Deus. A arca era o objeto máximo que representava a presença de Deus para o povo de Israel. É o local onde a glória de Deus se assentava entre os querubins, que fica aquela imagem dos dois querubins com as asas estendidas. Sei que você sabe disso, está na sua cabeça, você está imaginando já isso, já está lembrando já, né? Com certeza, visualizando já tudo. Vinha aquela fumaça que representava a glória de Deus e se assentava. Então aquilo para Davi era necessário. Aquilo representava simbolicamente para ele a presença de Deus. Então ele se ocupa de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, para que toda a nação pudesse adorar a Deus livremente. O resto do tabernáculo, desde os dias de Eli, depois que Siló foi destruído, estava na cidade de Gibeon. O que tinha no tabernáculo lá? Havia o altar do sacrifício, havia os castiçais de ouro, né? O castiçal de ouro e os pães da proposição, no qual eram colocados 12 pães a cada sábado, cada pão representando uma das tribos de Israel. Ok? Então Davi faz isso, ele continua oferecendo o sacrifício, mas traz a Arca da Aliança para Jerusalém, para a sede do seu governo, para que o povo adorasse a Deus. No seu coração ele tinha um intuito, o plano do quê? De construir o templo para Deus. Ele fala para o profeta Natan, olha, eu agora, quando já estava estabelecido no seu trono em Jerusalém, tinha muita conquista, muito dinheiro, e fala, olha, eu habito num palácio, porém a Arca de Deus está numa cabana, numa casinha, uma choupana. Por isso eu quero construir um templo, um palácio para a presença de Deus. Tudo muito belo, muito bonito. Aí agora começa a diferença entre os dois livros, 2 Samuel e 1 Crônicas. O livro de 2 Samuel é como se fosse um diário, um relato, no qual começa Samuel contando, depois Natan e Gade vão continuar depois da sua morte, escrever. E no 2 Samuel narra tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, as coisas erradas. Em 2 Samuel vai falar sobre o pecado de Davi. 1 Crônicas não registra, por quê? Porque o primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, o intuito dele, ele foi escrito por quem? Ele foi escrito depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Quando eles voltam lá, que foram levados para a Babilônia, depois de 3 invasões feitas por Nabucodonosor e seu exército, agora eles retornam, uma geração depois de cerca de 500 anos, depois dos dias de Davi, e agora eles querem, tanto que você vê lá no 1 Crônicas, as genealogias, as descendências. Então agora eles querem traçar um relato histórico para chegar desde Davi até o governante atual. Então por isso que o primeiro livro de Crônicas não fala do pecado, que ele quer esconder, não, porque não é o foco do livro. O foco do livro é traçar a genealogia desde lá de Saul e Davi até chegar ao atual governante deles nos dias que era Zorobabel. Por isso só 2 Samuel fala do pecado e 1 Reis, 1 Crônicas não fala. O pecado de Davi qual que foi? Traição, né? Adultério e assassinato. Contem para mim como foi a história. Vocês estavam lá? Vocês estavam? Uhum. Importante que ele vê a mulher. Continua. Isso. Muito bem, isso mesmo. Agora vamos dar nome aos bois. Muito bem. O boi principal é Urias. Vamos dar nome aos bois. Adultério e assassinato. O pecado que é registrado no 2º livro de Samuel da vida de Davi. Tá ok? Como o irmão Vinícius bem falou, aí começam já as diferenças, as falhas na vida de Davi. 2 Samuel capítulo 12 inicia falando assim: nos dias em que os reis iam para a guerra, tinha dia certo para a batalha? Tinha.
período chuvoso naquela região de Canaã, na região da Palestina, do Crescente Fértil, não era propício para eles guerrearem. Eles iam com carruagens, iam com exército, não tinha mobilidade, não tinha asfalto, não tinha... A guerra dos dias da antiguidade, diferente das guerras dos dias de hoje, né? Que é com arma teleguiada, com drone, com rifle que atira até 1 quilômetro de distância e acerta. Então tinha a época certa para eles lutarem e guerrearem. Davi não foi para a guerra e ficou no palácio. Enquanto seu exército, seu sobrinho Joabe estava à frente, seus amigos estavam lá, ele falou, não, vou ficar aqui de boa no palácio, eu vou ver o Facebook, aqui o Insta, vou alimentar minhas redes sociais. E a hora que ele sai na varanda, ele vê uma mulher tomando banho. Mas como é que ele vê uma mulher tomando banho? É uma coisa que todo mundo fala, mas nunca para pensar. Uma estava peladona lá tomando banho no quintal. Provavelmente foi ela, a Betseba ou Batsua, depende da versão, a tradução, estava tomando um banho cerimonial, se limpando das suas impurezas. Provavelmente acabou o período menstrual e conforme a lei, já pagamos aqui, né? Conforme a lei, lá de Levítico, ele estava tomando banho cerimonial. Estava ajudada por alguém. Então, ou seja, tanto Davi quanto ela observavam a lei de Deus. Não eram dois vagabundos que estavam lá no rolezinho, lá, bigode fininho, patente alta, não. No pancadão, não. Eles observavam a lei de Deus, porém seu coração se desviou. Davi, ele vê aquela, pergunta quem é, e todo mundo dá o relato para ele. Fala, olha, ela é filha do sacerdote tal e esposa de Urias, o Heteu. Urias, o Heteu, ele era um dos 37 homens valorosos do exército de Davi. Era um daqueles que estava com Davi lá no deserto, que quando todo mundo estava... Davi era odiado, perseguido, todos os homens, 1 Samuel capítulo 22, todos os homens amargurados, com dívidas, perseguidos pelo Estado, por Saul, foram e se juntaram com Davi no deserto. Um desses era Urias. Então ele era um homem valoroso, que colocava sua vida nas mãos de Davi. Mesmo Davi sabendo disso, ele manda buscar a mulher. A mulher vai lá falar, o rei chamou, vou lá. Quando ela chega lá, o que o rei faz? Somebody love, está sozinha, Urias está na guerra, eu estou aqui, você ali, pá. E ambos adulteram. Conforme a lei mosaica, em Êxodo e em Deuteronômio, era para ambos serem apedrejados e mortos pelos anciões e pelos mais velhos da cidade. Davi esconde aquele adultério, ninguém ia questionar a autoridade do rei, não é verdade? Todo mundo viu que ela foi lá, depois foi embora, mas ninguém ia falar nada. Conversaram só, né? Aqui conversaram. Passa o tempo, ela manda uma notícia para Davi, fala, estou grávida. Davi agora falou, o que eu vou fazer? Tá ok? Ele então começa a bolar um plano no seu coração, um plano macabro. Conforme seu filho, depois Salomão escreve em Provérbios, né? O coração maquina o mal. Ele manda chamar Urias lá do meio da batalha, onde ele estava. Era para Davi estar, mas ele não estava. Urias vem, ele conversa com Urias, fala, Urias, vai para sua casa. Urias, olha a diferença de postura. Urias fala, jamais eu vou, meus companheiros, meus irmãos lá em guerra, eu não vou para casa ter o benefício de deitar com a minha esposa, ter relação sexual com ela, ter carinho dela, comer, dormir numa cama fofinha, não, vou voltar para lá. Então Davi tenta outro jeito, fala, então, toma aqui comigo, toma aqui um vinho bom, um vinho novo, e vai dando vinho para Urias até que ele se embriague. Mesmo Urias embriagado, ele não entra na casa, não se deita com sua esposa Batseba. Então Davi fala, a única coisa que tem agora é matar o cara, mas se eu matar ele na frente de todo mundo, vai pegar mal para mim. Ele arma, bola um plano. Prepara uma carta, manda Urias entregar na mão de Joabe, que era o general, na carta no qual estava escrito a sentença de morte de Urias. Ele entrega, quando entrega para Joabe, Joabe lê, pensa assim, fala, o que será que Urias fez para ele? Mas tudo bem. E o Joabe obedece e Urias obedece também. Como o Vinícius falou, Urias, que era um homem experiente, valoroso, companheiro de Davi em batalha, é colocado na frente da guerra, na linha de frente, no qual voa a pedra, voa tiro, voa a flecha, e quem pegar, pegou. E só vai a chamada bucha de canhão. Quem é a linha de frente é o soldado raso que vai para morrer. Infelizmente, na estratégia de guerra, vai para morrer mesmo. Então, esse é o pecado de Davi. O adultério, a traição, e ele, um homem que temia Deus, a Bíblia dele era o Pentateuco, era a lei mosaica. Não é que nem nós que temos hoje os 66 livros. Então ele meditava sobre aquilo, ele cantava sobre aquilo. Né? O Salmo 19 ele fala, olha como são agradáveis as tuas leis, elas dão luz para o simples, dão entendimento para aquele que é de pouco entendimento. Tal. Então ele quebra todos os 10 mandamentos, a lei mosaica, principalmente os 10 mandamentos. Ele deseja a mulher do próximo, ele adultera e ele mata sem motivo. Tá? Você sabe a consequência, depois disso a criança morre.
fica doente e morre. Vem o julgamento, né? O profeta Natan vem e fala, olha, Davi, eu quero contar uma parábola para você, uma historinha. Olha, tinha um homem que tinha uma cabritinha que criava como se fosse sua filha, que deitava na cama, tomava uma chupetinha lá, tomava uma mamadeira, e tinha um vizinho dele que era um rico fazendeiro. Naquele rico fazendeiro recebeu uns amigos e queria dar um churrasco para os amigos. O que ele fez? Pegou aquela cabritinha do homem, que só tinha uma cabritinha, matou e fez o churrasco. Davi fica louco da vida e fala, não, esse homem tem que ser morto e deve ser restituído 4 vezes para aquele homem que perdeu a cabritinha. Daí Natan vira e dá um tapa na cara dele e fala, esse homem é você. Davi cai a ficha dele e começa a acontecer as consequências. Primeiro aquela criança lá do adultério morre, depois mais para frente Davi perde outros 3 filhos, cumprindo a profecia. Certo? Com isso encerramos aqui a vida de Davi. Semana que vem falamos brevemente sobre Saul e vamos iniciar o reino dividido de Israel. Então, para a leitura, vocês vão começar com chururu. Cadê aqui? Capítulo do número 9, página 106, até a página 113. Capítulo 9, página 103, até a 113. Comparecer no portão 7. Capítulo 9, página 105. Eu falando errado aqui. 105 até a 113. É o capítulo 9 do nosso livro. Certo? Deus abençoe vocês. Semana que vem eu trago a prova. Tchau. Boa aula.